Plantar a lua é o ato ou ritual de devolver o sangue para a terra. Essa é uma prática ancestral muito comum, principalmente nas civilizações matrilineares, que possuem um significado muito, muito potente. A pulverização desse saber vem muito forte agora, com muitas mulheres que se conectaram com essa prática e que se conectaram com o seu sangue. Apesar de que a gente vem de muitos e muitos anos numa sociedade que nos diz que o nosso sangue é sujo, que o nosso sangue é feio, que a gente precisa esconder o nosso sangue, né, que ele cheira mal. E também com uma medicina, né, a nossa medicina convencional, que nos diz que é um mal desnecessário menstruar, né? E aí represando esse nosso sangue com hormônios sintéticos e acaba adoecendo, né, muitas mulheres, e acaba desligando e anestesiando os nossos sentires e o contato com o nosso corpo. Então o plantar a lua, ele vai fazer uma retomada, né, desse conhecimento sobre o nosso próprio corpo e sobre o que é natural, para que a gente possa ter autonomia sobre os nossos sentires, sobre o nosso corpo, sobre as nossas emoções e sobre a nossa saúde, principalmente. O feminino, ele tá em cura agora, né? Então é um movimento que está crescendo muito, né, dessa conexão com a nossa menstruação, com os nossos ciclos, com o nosso corpo. E o plantar a lua, ele vai ressignificar esse olhar patriarcal, né, que a gente vem carregando, e também essa relação tóxica que a gente tem com o nosso próprio ciclo. Existe um provérbio antigo que diz que quando todas as mulheres devolverem o seu sangue para a terra, não mais cairá sangue de guerra no nosso solo. E eu acho muito lindo isso, e para mim faz muito sentido, porque é como se a gente estivesse devolvendo sangue de vida, né? E por isso não mais teríamos sangue de morte sendo derramado para fertilizar o nosso solo. Esse ritual, então, ele vai conectar a gente com o nosso poder interno. E mais do que regar com o nosso sangue, a terra, mais do que regar o nosso jardim, isso é uma conexão muito profunda com o nosso feminino sagrado. E quando eu falo de reativar o nosso poder interno, de conectar com o nosso poder interno, eu estou falando dessa ativação que a gente vai ter da nossa intuição, né, desse nosso sexto sentido que fala. Porque isso fica muito, muito aguçado quando a gente começa a ter um contato mais íntimo e profundo com o nosso sangue. Uma coisa que eu acho muito incrível é que esse ato, ele também ativa memórias ancestrais femininas que estão impressas no solo, né? Fazendo com que a gente recorde dessa conexão que a gente tem com a terra e também com a natureza, nos fazendo sentir que nós somos natureza também. Então a nossa lua de sangue, a nossa menstruação, ela é um dispositivo, né, que permite que a gente renasça, que permite que a gente morra todo mês, né, uma morte simbólica, que permite que a gente faça uma autolimpeza, uma regeneração de todas as coisas que a gente viveu no nosso ciclo menstrual, para que a gente renasça novamente, né? Então a gente tem esse ciclo de vida, morte e vida, de morte e renascimento, e a Terra, né, ela é como uma transmutadora de todas essas coisas que a gente viveu, que a gente passou e que a gente enfim, absorveu durante todo o nosso ciclo menstrual. Então, para criar esse momento, é algo muito pessoal, assim, e é algo que tu
que tu torna sagrado, assim, é um momento muito íntimo. Então não tem como eu dizer assim, você tem que fazer desse jeito ou de outro jeito. Não existe uma cartilha, né, algo pronto, um manual de como plantar a lua, porque isso vai vir da sua verdade, né? Então, quantas vezes você vai plantar a lua durante a sua lua de sangue, quantas plantinhas você vai regar todo o jardim, você vai regar só a sua planta da lua. Isso só tu pode saber, assim, é uma escolha muito pessoal, é um sentir muito pessoal. Eu tenho algumas plantas da lua, eu comecei com uma e hoje eu já tenho várias, e se tem muito sangue eu boto em várias plantas do meu quintal, assim, que na verdade é uma sacada. Mas eu tento fazer essa distribuição e percebendo, né, o que essas plantas estão me falando. E uma coisa muito importante, né, que eu sinto de trazer, assim, é que quando a gente tá plantando a nossa lua, a gente precisa estar num espaço onde a gente tem que ter uma consciência ambiental. Por quê? Porque além disso ser uma conexão muito profunda com a natureza, não tem como a gente plantar a nossa lua se a gente está usando absorvente químico. Primeiro, porque se a gente fosse recolher o sangue de um absorvente químico, a gente ia estar devolvendo para a terra muitas toxinas, né? E isso não ia fazer bem nem para o solo, nem para a planta. Sem falar que o absorvente químico ele demora cerca de 600 anos para se decompor, né? Então, vir para esse espaço de consciência ambiental é muito importante, né? Para que a gente, enfim, realmente esteja presente nesse lugar de honrar essa terra, né? Porque esse ritual ele também fala muito disso, né? De honrar esse poder que a gente tem, né? De criação, de se regenerar, de renascer todos os meses e agradecer a terra por isso, né? Que é a nossa grande mãe, que é quem nos colocou aqui de alguma forma, a gente está integrada com ela. Para coletar o nosso sangue menstrual, então, a gente vai estar utilizando o coletor menstrual, ou o copinho menstrual, como ele é mais conhecido, os absorventes de pano, né, os absorventes ou ecoabsorventes, os paninhos, né, que são paninhos como os das nossas avós, umas fraldinhas, ou ainda as calcinhas menstruais. Eu gravei uma sériezinha de vídeos que deve estar por aí no meu canal e também lá no meu Instagram, e aí vocês podem dar uma olhadinha também o que eu falo sobre cada um desses métodos de coleta de sangue. Então, nessa forma de receber o nosso sangue, né, em qualquer um desses exemplos que eu dei, a gente vai estar tendo um respeito muito grande com a natureza, e porque a gente não vai estar produzindo um lixo tóxico, né, e também evitando esse monte de lixo que é produzido com os absorventes químicos, né? Mais ou menos uma mulher ela vai gastar aí, durante sua vida fértil 11 mil absorventes químicos, né? Então, se cada um deles demora 600 anos para se decompor, então aí a gente já vê a quantidade de lixo que a gente está criando e jogando de volta na terra. E, enfim, né, a longo prazo agora a gente já começa a sentir aí os gritos, né, que a nossa Mãe Terra está dando por conta desse descuido que a gente teve com ela e continua não tendo com ela. Então é mais uma questão também de consciência, né, de trazer isso para a nossa verdade, de honrar esse solo. Então, por que a gente vai plantar a lua? A gente vai plantar a lua para a gente reconectar com a nossa natureza cíclica. Assim como a natureza, nós também somos cíclicas, né? E o que isso significa?
A natureza ela tem uma espiral de estações, né? E a gente também passa por todas essas estações. Fazer essa reconexão nos mostra o quanto a gente é filha da terra, o quanto nós também somos a natureza, né? A gente não é algo separado, a gente não é algo à parte disso, a gente é isso, né? Então, esse ciclo de vida, morte e vida, né? Da gente ter todo um ciclo, de viver esse ciclo, e daí lá no final a gente lunar, receber o nosso sangue, que é uma morte simbólica, e aí depois renascer de novo. Então, mostra como o nosso ciclo funciona. E a gente começa, a partir disso, né, quando a gente começa a devolver o nosso sangue para alguma planta, a nos enxergar ali naquela planta. E é algo muito orgânico, assim, é algo muito intenso, que o jardim ele vira como um oráculo, né? Um oráculo que tu vai fazer leituras, né? Eu fico viajando muito nisso do meu jardim, das minhas plantas da lua, assim, do quanto elas conversam comigo, do quanto elas me mostram coisas e sinais, e estar atenta a tudo isso também, né? Que fala um pouco sobre essa intuição, né? De ativar esse poder interno, de ativar a nossa sábia interior, a nossa curandeira, para que a gente consiga decifrar também esses sinais, né? De não pensar que, tipo, uma joaninha botou ovos na minha planta da lua e... tá tudo certo, é normal isso, mas o que quer dizer essa joaninha, né? Por que ela tá logo nessa planta, né? Ou, nossa, esse ciclo a minha planta não deu flores, né? Ela só deu muitas folhas, e o que isso quer dizer? De repente, então, a planta aparece com um fungo, ou ela tá toda morrendo, assim, de repente, num ciclo de morte dela mesmo. Ver o que está acontecendo internamente dentro de ti e no que isso conversa com o que tu está vivendo. É muito mágico quando a gente começa a fazer essas leituras, ter essas visões e consegue decifrar o que esse oráculo está falando pra gente, assim. Além disso, outro motivo para a gente plantar a nossa lua é que o sangue é um biofertilizante muito potente. Ele é rico em potássio, nitrogênio e também em fósforo. E todas essas propriedades, todos esses nutrientes vão fazer com que as nossas plantas se sintam mais vivas e mais felizes e muito mais vibrantes, assim, no nosso jardim. Isso a gente já consegue perceber na primeira regada, assim, que a gente dá. Todos esses nutrientes vão tornar o solo muito fértil e também vão despertar essas sementes que estão adormecidas ali dentro, né? E antigamente esse ritual de devolver o sangue para a terra ele era muito utilizado antes dos plantios, né? Para que a vitalidade do solo fosse ativada. Então tem um conhecimento do Ayurveda que eu acho muito lindo, que é que tudo que nasce a um raio de 20 metros da nossa casa são as medicinas que a gente está precisando. O Ayurveda, para quem não sabe, é a medicina oficial da Índia, né? É um sistema de cura e prevenção. Então, estar atenta também a esses sinais que estão vindo ao nosso redor, né? Às vezes até já aconteceu aqui comigo de sair do meio do concreto no meu prédio um dente de leão, e era exatamente o que eu estava precisando usar, né? E daí eu olhei para aquilo e disse, olha só, né? Fui procurar o que era o dente de leão na época, e aí acabou que tudo que ele tinha de propriedade era o que eu estava precisando. Então, estar atenta ao que a terra está nos oferecendo,
as suas medicinas, né, a cura que ela está nos mostrando a todo momento, além de nos conectar com ela ainda mais forte, também vai despertar a nossa curandeira interior, né, quando a gente for, enfim, resgatar essa memória de se curar através das plantas e do que a natureza está nos oferecendo. Outra coisa que o plantar a lua proporciona é essa conexão potente com o nosso corpo, porque quando a gente usa absorvente químico, a gente não tem uma relação tão estreita com o nosso sangue, né? O nosso sangue fica ali depositado, o químico age em cima desse sangue, sai até um cheiro ruim do sangue, que faz muitas mulheres acreditar que o sangue tem um cheiro ruim. Na verdade, ele só tem um cheiro de ferro. E a gente começa a perceber como é esse sangue, né? Que cor ele tem, qual é a textura dele, né? E começa a ver também tudo o que a gente trouxe desse ciclo, como foi a nossa alimentação, né? Como foi as nossas vivências, como foi a nossa vida emocional nesse momento que desencadeou de repente um fluxo mais intenso, uma dor, uma textura diferente, uma cor diferente no nosso sangue. Então a gente começa a virar especialista assim no nosso próprio sangue. E outra coisa que é muito incrível, e eu já vi muitos relatos, é que muitas mulheres curaram suas dores menstruais, como cólicas, dores de cabeça, somente plantando a lua, né? Sem precisar fazer nenhum outro tipo de tratamento. Eu não passei por esse processo porque eu não tenho cólicas já há muitos anos, mas tenho várias pacientes, tenho várias alunas que passaram por isso e relatam como isso foi mágico para elas, assim. Só que não adianta nada eu ficar aqui falando sobre como sobre tudo que tu vai descobrir fazendo isso, por que é importante fazer isso. Se você não experienciar, se você não viver esse processo, não tem como saber realmente. Muitas mulheres têm falado também da romantização da menstruação, né? Tipo, ela fala que ela ama a menstruação dela, que ela não sente dor. Eu realmente, graças a Deus, não sinto mais dor, porque já passei por um monte de processo de cura com o meu feminino e raramente tenho cólica ou algum desequilíbrio na minha menstruação. Mas eu sei que muitas mulheres passam por isso todos os ciclos, e o quanto isso pode ser dolorido. E o plantar a lua pode ser, sim, uma ferramenta de auxílio e de ajuda para essas mulheres que querem começar essa cura e que querem se livrar dessas dores. E é muito importante também, uma coisa que eu não falei ainda, que é sobre a intenção que a gente está colocando nesse ato, né? Como a gente vai fazer isso em forma de ritual, né, todo mês, a gente vai estar colocando uma intenção nisso, né? A gente precisa... Tudo que é ritual, tudo que é algo mais místico, digamos assim, ou até tudo que a gente deseja, né? Eu desejo não ter mais dor, né? Eu intenciono não ter mais a dor, eu escolho não ter mais essa dor, né? E essa intenção, ela já vai potencializar todo o processo, né? Então eu sinto que as intenções, elas são muito importantes, até porque quando a gente tá lunando, quando a gente tá recebendo o nosso sangue, a gente tá num momento de intencionar coisas, né? Isso a gente vai falar um pouco mais adiante, mas sentir tudo isso com o teu sentir, com a tua verdade, com a tua subjetividade,
né, a criação desse momento. Então a intenção, ela é o ingrediente principal desse ato, e junto com essa confiança que a gente vai ter, né, nesse grande mistério que é devolver o sangue para a terra. Então eu espero que vocês tenham se conectado. Qualquer dúvida, vocês podem deixar perguntas aqui nos comentários. E o meu pedido, né, o meu rezo é para que todas as mulheres realmente voltem a devolver o seu sangue para a terra e que experienciem esse ritual, para poder sentir, né, o quão mágico é a gente estar ainda mais conectada com a natureza.